Eu convido você a abrir a palavra do Senhor mais uma vez, hoje, agora na carta do apóstolo Paulo, escrita aos Efésios. Nós temos estudado a segunda parte aí do capítulo 3, que é a oração de Paulo em favor da igreja. Semana passada nós começamos a tratar dessa perícope e trabalhamos com o primeiro ponto. E hoje vamos caminhar mais um pouquinho aqui, dado a importância, inclusive teológica, dessa oração, dos motivos pelos quais o apóstolo Paulo se coloca de joelhos diante do nosso Pai. Acompanhe, portanto, a leitura que relembrarei com os irmãos de Efésios, capítulo 3, do verso 14 até o final do capítulo, que é o verso 21. Efésios 3, 14 nos diz assim, pois, as Sagradas Escrituras: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Oremos. Pai querido, mais uma vez, diante da Tua palavra e com o objetivo de estudá-la, nós clamamos, porque não nos resta outra coisa senão clamarmos pela ação do Senhor, através do Espírito Santo, para abrir o nosso entendimento e nos conduzir à Tua verdade. Portanto, ó Deus, nos ajude nessa noite e use-me, apesar de mim mesmo, como instrumento nas Tuas mãos, para o meu próprio bem, para o bem dos meus irmãos e para a honra eterna do Teu santo e bendito nome. Fique conosco, nos ajude, é o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Na semana passada nós começamos essa sequência, aqui na perícope que foi lida, perguntando para você quais seriam os motivos dignos para se pedir, para orar em favor da igreja. E quais seriam os motivos dignos da oração do próprio apóstolo Paulo. E aí nós demos algumas opções. Seria pedir por prosperidade da igreja? Seria pedir por ausência de perseguição? Seria pedir por manifestação de milagres, de prodígios, de sinais, para que todo mundo tivesse experiência? E aí nós olhamos para a palavra do Senhor e vimos que, na verdade, o apóstolo Paulo se coloca de joelhos diante do Senhor, ou seja, busca Deus em oração e em favor da igreja, não por bênçãos terrenas, mas por uma capacitação que permita que individualmente e coletivamente nós possamos servir ao Senhor. E aí nós trabalhamos com algumas questões aqui e vimos que a oração do apóstolo Paulo, então, nos revela sobre os propósitos da suprema riqueza da graça de Deus em Cristo Jesus, que ele já havia chamado do Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E aí nós começamos a trabalhar sobre o tema, o propósito da suprema riqueza da graça de Deus em Cristo Jesus. E esse propósito fica, então, atrelado
aos motivos da oração e até mesmo aos ensinamentos que o apóstolo Paulo traz nessa perícope aqui. Uma vez que nós já vimos os benefícios da suprema riqueza, os meios para a pregação da suprema riqueza da graça de Deus, vimos o objetivo dela e agora estamos tratando do propósito. Você que tem acompanhado os sermões em Efésios sabe que é justamente disso que nós temos tratado. Semana passada ainda nós trabalhamos que o primeiro motivo da oração do apóstolo Paulo, que revela o primeiro propósito da suprema riqueza da graça de Deus em Cristo Jesus, é que ele ora para que o Senhor mesmo nos fortaleça com poder no Espírito. Veja aí o verso 16. O verso 14 mostra ele orando, o verso 15 eu disse que ainda vamos tratar sobre ele, mas no verso 16 diz, para que segundo a riqueza da sua glória, que é um tema recorrente, você já observou isso, o próprio Pai vos conceda que sejais o quê? Fortalecidos com poder, mediante o Espírito Santo, ou mediante o seu Espírito no homem interior. E aí nós vimos que nesse primeiro ponto, Paulo pede, portanto, pelo fortalecimento da igreja, mediante a ação do poder do Espírito. E nós fizemos uma geral, em especial no livro de Atos, que é o livro da prática da igreja, o livro da prática do Espírito Santo através da igreja. E aí nós vimos que quando se trata de pedir fortalecimento com poder mediante o Espírito Santo, o texto sagrado está falando de uma capacitação vinda do Espírito Santo para que você tenha ousadia em pregar, ousadia em anunciar, ousadia em testemunhar. Lembrando que o testemunhar é passível de martírio, é passível de perseguição e morte. Só quem é de fato fortalecido no poder do Espírito Santo, irmãos, ainda mais dentro de um contexto do primeiro século de perseguição da igreja, tinha realmente ousadia, intrepidez, poder para se levantar no meio de um contexto de perseguição, onde que as pessoas morriam simplesmente por dizer que Jesus é o Senhor e dizer, não, Deus pede para que todos se arrependam. Jesus é o Senhor e o único Salvador. Então Paulo pede para que a igreja, não que a perseguição diminua, mas para que a igreja se fortaleça para proclamar e para servir ao Senhor. As duas ações, proclamação e serviço, são sintetizadas naquela sequência que fizemos aí no livro de Atos. Atos 1:8, 4:31, 6:3, 7, capítulo 7, capítulo 9, mostrando que toda vez que, pela ação do Espírito Santo, o indivíduo e a igreja são fortalecidas com o poder, com dínamos do Espírito, eles estão sendo preparados e fortalecidos, independente da circunstância, para pregar. Então esse é o primeiro pedido do apóstolo Paulo, para que a igreja esteja fortalecida, cheia do Espírito Santo, e aponta para o propósito da graça, que é gerar vida cheia do Espírito Santo, redundando ou resultando em proclamação e serviço. Isso nós estudamos semana passada. Olhando ainda para o texto, a partir do verso 17 a 19, Paulo vai colocar aqui como uma consequência ainda do fortalecimento, né? Mas ao mesmo tempo vai dar detalhes daquilo que realmente ele está pedindo. Então ele vai dizer no verso 17, e assim, ou seja, depois que você é fortalecido com poder mediante o Espírito Santo, assim, o que vai acontecer? Além de você ter essa ousadia para pregar, vai habitar no seu coração Cristo. Então ele diz, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Estando vós, aí ele usa dois termos importantíssimos aqui para nós, que é, estando vós arraigados e alicerçados no quê? Em provisão, em prosperidade, em manifestações sobrenaturais. Não, o que ele diz aí? Que você esteja arraigado e alicerçado em amor. A fim de poder descompreender
não só individualmente, mas com todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o quê? De novo, o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Portanto, irmãos, o segundo propósito da suprema riqueza da graça de Deus em Cristo Jesus, que é motivo da oração do apóstolo Paulo, que ele se coloca de joelho diante do Pai pedindo pela vida da igreja, é não só que a igreja seja fortalecida com o poder do Espírito Santo, mas que a igreja seja conduzida a ter uma firmeza do amor de Cristo. Quando nós perdemos a essência desse amor sacrificial que foi aqui introduzido na primeira parte do nosso culto, na liturgia do nosso culto, com mandamentos que o próprio Senhor Jesus deu, que o apóstolo João reforça em sua primeira epístola, que o presbítero Roberto expressou para nós, esse amor abnegado, esse amor que abre mão, esse amor sacrificial, quando a igreja perde essa característica, que o próprio Senhor Jesus vai dizer que é uma característica de todos aqueles que o servem, ela passa a ser só mais uma instituição nesse mundo e perde a posição de ser corpo de Cristo, de ser a igreja verdadeira de Deus. Tem muitas instituições religiosas por esse mundo aí, irmãos. E o grande perigo é que a igreja se transforme em apenas uma instituição. Que ela perca essa ideia de um organismo vivo, que é o corpo de Cristo, onde cada parte, edificada, fortalecida, dotada pelo próprio Espírito, é fundamental para gerar crescimento, amadurecimento dessa igreja. É o que ele vai dizer logo após, lá no capítulo 4. Mas veja, o grande perigo e o motivo da oração do apóstolo Paulo é para que a igreja não se transforme numa perspectiva simplesmente institucional. Nós fazemos parte de uma instituição, um grupo burocrático, que tem aí algo engessado, robotizado em relação a atividades sociais, missionais, ou simplesmente de socorro, ou de ajuda. Não. O mundo não precisa disso. O próprio ser humano, apesar da sua impiedade, da sua inclinação pecaminosa, em busca de méritos próprios, ele tem feito isso durante a história da humanidade. O papel da igreja é realmente permanecer como sendo o corpo de Cristo e sendo a expressão do amor de Cristo nesse mundo. É por isso, então, que Paulo se coloca diante de Deus em oração. Ele diz que habite Cristo no vosso coração. E não só individualmente, mas junto com todos os santos, ele assim vai dizer. Então, o dia que a igreja e você, como crente, individualmente, não tem mais Cristo vivendo no seu coração, você se torna simplesmente um religioso. Você se torna simplesmente mais um fariseu na humanidade. Só mais um que defende talvez a instituição, que defenda uma outra lei, uma outra doutrina, mas que não vive, que não tem dentro do seu ser o exemplo do amor do nosso Salvador. Então ele diz, habite Cristo no vosso coração. E aí ele continua com expressões arraigados. São expressões que ele já usou em outros momentos e que depois outras partes das Escrituras nos apontam, mas esses dois termos são importantes. O fato de estar arraigado aponta para uma planta, que as suas raízes estão realmente firmadas e fincadas, na onde ele precisa retirar todos os suprimentos necessários para a manutenção dessa própria planta, ou manutenção dessa própria árvore. Se você
de alguma forma, matar a raiz de qualquer planta, o que acontece com a planta? Morre. Mas a planta que está verdadeiramente arraigada, ela vai ter condições de extrair os suprimentos necessários para a sua manutenção. E a palavra de Deus, em vários momentos, vai usar analogias disso. Se você se lembra, por exemplo, do Salmo 1, que diz que a característica do justo é que ele é como árvore plantada junto às águas, a corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Ou seja, para ser uma árvore produtiva, você precisa estar arraigado. Quando você pega João, capítulo 15, de um modo especial, o próprio Senhor Jesus vai usar essa mesma analogia, dizendo que o Pai é agricultor e que Ele é a videira. E que se nós estivermos conectados a essa videira, nós recebemos a vida, recebemos o alimento e recebemos aquilo que é necessário para produzir fruto, e um fruto que permaneça. Então, a ideia da expressão para que estejamos arraigados em amor é porque se não estivermos com as raízes aprofundadas no próprio Deus, que João, na sua primeira carta, vai dizer que Deus é amor, então se não estivermos arraigados no próprio Deus, nós não vamos produzir o fruto do amor. Irmãos, e se não é essa ação do Espírito Santo em nossa vida, se não é esse estar arraigado no amor de Cristo Jesus, a gente não consegue amar de fato. Ainda mais diante desse mundo tão complicado, tenebroso. Pessoas sendo injustas e agindo de uma maneira terrível com cada um de nós. Só é possível, mesmo diante de uma realidade tão tenebrosa, expressar amor se estivermos ligados à fonte desse amor, que é o próprio Deus. É disso que Paulo está falando, é disso que Paulo está pedindo. E ele usa então esse arraigar, porque é dele, arraigado no amor, que você vai receber o suprimento para poder amar. E a outra expressão, que ele também, Paulo já vai usar, e o próprio Cristo usa em alguns momentos, que é a ideia do alicerce, alicerçados. Se você muito bem se lembra, em Mateus, o próprio Senhor Jesus diz que aquele que ouve a sua palavra e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa na areia, cujo alicerce é frágil. Mas aquele que ouve a sua palavra e a pratica é comparado a um homem cujos alicerces está firmado na rocha. E mesmo que venha as vicissitudes, as dificuldades, os problemas e os fenômenos naturais que são apresentados para as duas situações identicamente, aquele que está firmado ou alicerçado na rocha não cai. Mas quem não tem o alicerce, porque foi construído na areia, grande é a sua ruína. O próprio apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, também vai usar essa expressão do alicerçados. E ele diz que, inclusive, nós temos que estar alicerçados em Deus, em Cristo, para que o edifício seja construído conforme o padrão da pedra angular, que é Cristo. Então a oração de Paulo é para que a igreja esteja fundamentada, firmada, estabelecida no amor de Cristo. Porque senão ela passa a ser apenas uma instituição de bem-estar, uma instituição que promove o bem para as pessoas. Mas a igreja é muito mais que isso. A igreja é o próprio corpo de Cristo. A igreja é aquilo que produz a ação do próprio Cristo, aonde o Senhor a colocou. Além disso, ele vai dizer nessa oração que o seu desejo é que nós compreendamos, não somente individualmente, mas com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo. Ter um conhecimento pleno do verdadeiro amor
de Cristo. Se você observar um pouquinho mais à frente, no capítulo 4, verso 13 do capítulo 4, você que está com a sua Bíblia aberta aí, é só olhar para a página ao lado, ele vai dizer que a igreja existe, né, justamente para que nos conduza a esse pleno conhecimento. Ele vai dizer assim, 4,13, até que todos cheguemos à unidade da fé, a mesma coisa que ele já foi falado aqui no verso 7 do capítulo 3, habite Cristo no vosso coração pela fé. Então, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, aqui no verso 19 do capítulo 3, conhecer o amor de Cristo, aqui, pelo pleno conhecimento do Filho da verdade, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, não tem sossego, a gente sabe disso, criança pequena, né? O quão difícil, meu Deus, pastor, como é difícil manter os meninos quietos aqui na igreja, fica agitado de um lado para o outro, né? E nós temos aí vários exemplos. Se você quer saber por que Paulo está falando isso, é porque ele tinha um monte de criança também enquanto ele estava pregando. Ele sabe muito bem o que é ter um menino agitado de um lado para o outro. E ele diz, para que você não seja como um menino agitado de um lado para o outro, você precisa estar firmado no amor de Cristo. Porque senão você vai ser um cara agitado. O que mais que ele fala? Agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem a um erro. Veja, sem firmeza. Mas, servindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Cristo. Ele é a cabeça e nós somos o corpo. Aí o que ele vai dizer? De quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado, ou seja, arraigado e alicerçado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo no quê? Claro, é o que ele já tinha dito, em amor. Então o pedido do apóstolo Paulo é que o Senhor conduza a sua igreja a ter uma firmeza no amor de Cristo, ou do amor de Cristo. Porque se nós nos esquecermos, irmãos, do padrão do próprio Senhor Jesus, como eu disse no início, nós seremos apenas um ajuntamento, uma instituição, e não seremos o corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo está edificado em amor. E é por isso que toda a liturgia nossa hoje apontou para esse fato de você buscar a Deus, te dar um novo coração, para que Ele te ensine a amar o seu irmão, para que Ele te ensine a perdoar, para que Ele nos coloque como uma só família, nos braços dEle, nos direcionando, para que nós possamos nos manter como o corpo de Cristo, como igreja verdadeira de Jesus nesse mundo tenebroso. Porque senão seremos apenas um grupo reunido, uma instituição que realiza algumas atividades missionais em prol do bem, em prol de fazer uma prática bondosa e que não vai ter repercussão eterna nenhuma e que não vai apontar para a glória de Deus e muito menos vai exaltar aquilo que Cristo, que é a cabeça, fez em nosso lugar. Paulo se coloca de joelhos, portanto, pedindo para que Deus conduza a igreja nessa firmeza do amor, porque isso aponta para o segundo propósito da suprema riqueza da graça de Deus em Cristo Jesus. A igreja ela precisa ser ousada no Espírito Santo para proclamar e servir a Deus, mas ao mesmo tempo ela tem que ser firme, firmada no padrão do amor de Cristo. E é por isso, irmãos, que nós temos que nos policiar a nós mesmos
e ao mesmo tempo admoestar-nos e exortarmos mutuamente, para que esse padrão, que é o amor de Cristo por nós, e que nós devemos da mesma forma amar uns aos outros como Ele nos amou, como característica que estamos na verdadeira luz, e lembra que João diz que Deus é a luz e que Cristo é a verdadeira luz que brilha diante dos homens, ou seja, para estarmos em Cristo, devemos viver pautado, aperfeiçoado, arraigado, alicerçado, ou usando os termos aqui do capítulo 4, ajustados e consolidados no amor. O próprio Senhor Jesus disse no seu ministério terreno que seríamos conhecidos como seus discípulos pela prática do amor. Marque aqui Efésios e vai comigo para João 13. Vamos relembrar. Mesmo porque aqueles que vão acompanhar o sermão aí depois, né, não vão pegar a liturgia. Então, até para fundamentar. Evangelho segundo nos escreveu João, capítulo 13, verso 35. Vamos ler o 34 e 35, que foi o mesmo texto que nós lemos na liturgia. Diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, e o padrão é, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Aí observe o verso 35, que é o que eu quero chamar a sua atenção. Nisto conhecerão todos que sois o quê? Meus discípulos. Se tiverdes amor uns aos outros. Essa é a grande característica de todo discípulo de Cristo. A prática do amor abnegado. A prática do amor sacrificial. Assim como Cristo fez para conosco. E nesse sentido, irmãos, muitas vezes nós somos inclinados pelo nosso próprio coração, que é pecaminoso, peludo, né? E nós queremos transformar o padrão de Cristo num amor dentro do nosso próprio padrão. Que não é um amor sacrificial, mas é um amor condicionado. Se o fulano for bom comigo, eu sou bom com ele. Se ele for gentil comigo, eu sou gentil com ele. Isso é um amor que está atrelado a uma condição. Se ele me cumprimentar, eu o cumprimento. Se ele fizer algo por mim, eu faço algo por ele. Esse é um amor condicionado. Mas o padrão do amor de Cristo é incondicional. Não havia nada em nós, nenhuma condição em nós para mover o amor de Deus. E se nós devemos amar uns aos outros no padrão do amor de Cristo, e é isso que Paulo ora em favor da igreja, que a igreja esteja firmada nesse amor, o meu amor também tem que ser incondicional. Eu sei que eu sou difícil e que você também é. Mas o meu amor por vocês e o amor de vocês por mim não está atrelado àquilo que eu sou. Porque o padrão é da forma que Cristo nos amou. E Cristo não nos amou porque nós éramos pessoas dignas de serem amadas. E amar, irmãos, como o presbítero Roberto disse, não é um sentimento. É uma escolha. Por isso nós temos ensinado já há muito tempo que o amor não é dom, como os editores da Sociedade Bíblica induziram lá no texto de 1 Coríntios 13. Porque o próprio texto diz que o Espírito Santo concede dom como ele lhe apraz. Um recebe de um, o outro recebe do outro. Se o amor fosse dom, então nós poderíamos dizer, eu não recebi. Por isso que eu não amo.
Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que o amor é uma característica, é uma virtude que vai te distinguir daquele que não é discípulo de Cristo. Por isso que o texto aqui de João 13:35 diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. É justamente nesse demonstrar de amor, que pode ser traduzido inclusive como caridade, é que nós vamos demonstrar para o mundo que somos discípulos de Cristo, que nos amou quando nós não merecíamos ser amados. Porque se não tivermos esse padrão, essa firmeza do amor de Cristo, irmãos, não só não seremos conhecidos como discípulos de Cristo, como também não seremos parte do seu corpo, ou seja, não seremos igreja. E não sendo igreja, sendo apenas um ajuntamento, um agrupamento ou uma instituição, isso não glorifica o nosso Salvador. Voltando aqui para Efésios, nós vamos ver, portanto, que o segundo motivo pelo qual o apóstolo Paulo se coloca de joelhos é para que a igreja seja verdadeiramente discípula de Jesus. Para que nós representemos, de fato, o nosso líder, o nosso supremo pastor, aquele que é a cabeça. E o modo como nós representamos que estamos debaixo do senhorio de Jesus é através da postura de um amor sacrificial. Que Paulo vai chamar em outros momentos de suportar uns aos outros, de acolher o débil na fé. Ou como Jesus vai chamar, de andar a segunda milha, de perdoar o seu irmão de um modo indistinto, ou seguindo o padrão escriturístico, 70 vezes 7. Que na verdade é uma conta para te dizer que você tem que perdoar sempre, quantas vezes for necessário. E aí, quando a igreja não está firmada no amor de Cristo, ela vai perdendo essas características do próprio Cristo, que é pautada no amor sacrificial. E aí você vai encontrar divisão na igreja, você vai encontrar pessoas, inclusive, se degladiando com outras na igreja, você vai ouvir frases tipo assim: ah, isso eu não perdoo, hein? Isso vai te conduzir a deixar de praticar e participar de ter determinadas atividades na igreja. Quem que é o responsável? Ah, é o fulano. Eu não vou. Não vou com a cara dele. Eu espero que lá no céu tenha a camiseta do amor. Igual os pais faziam antigamente, uma camisetona, os irmãos brigavam, vem cá, põe a camiseta do amor. Fazia os dois ficar abraçados meia hora. Já viram isso, né? Aí lá no céu fala, você estava na igreja lá, disse que você não suportava o outro, vem cá, metade da eternidade você vai ficar na camiseta do amor aqui com ele. Porque é inconcebível. Como que nós vamos viver em comunhão com Deus dentro da eternidade se aqui a gente não se suporta? Isso não é característica de um verdadeiro cristão. Porque o verdadeiro cristão, ele está firmado no amor de Cristo. E Cristo é o cabeça. Talvez você tenha todos os argumentos para dizer, ah, o fulano não merece. Mas o amor sacrificial não é por mérito. Não é condicionado. Da mesma forma que o amor de Deus nos alcançou quando nós não merecíamos. Um dos textos que eu mais amo nas Escrituras, Romanos 5,8, diz: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores.
É o amor de Deus. Nós não merecíamos, mas Ele nos amou. E o propósito da suprema riqueza da graça de Deus em Cristo Jesus para conosco é que, como discípulos de Jesus, como igreja, como corpo, nós possamos transmitir, porque estamos arraigados, alicerçados, ajustados, consolidados no amor, o padrão do próprio Deus, que é descrito como sendo a própria essência do amor. Paulo se coloca de joelhos diante de Deus, pedindo ao Senhor para que a igreja esteja firme, seja consolidada, ajustada, arraigada, alicerçada em amor. Porque o dia que a igreja deixar de estar alicerçada, arraigada, ajustada e consolidada no amor, ela deixa de ser corpo de Cristo. E ela passa a ser simplesmente um clube, uma instituição, um grupo de pessoas até boazinhas, mas que não estão mais ligadas ao corpo e que não estão mais sendo direcionadas pela cabeça, que é o próprio Cristo. Logo, o propósito da graça, da suprema riqueza da graça, é nos firmar no amor de Cristo para andarmos em amor mútuo. E por isso ele diz, ama o seu próximo, ou ama o seu irmão como eu te amei. Esse é o novo padrão. Como o presbítero Roberto muito bem colocou. O padrão agora não é simplesmente ama o teu próximo como a ti mesmo, mas ama o teu irmão como Cristo te amou. E Ele te amou quando você ainda nada merecia. Quando você ainda estava em rebeldia, separado de Deus, em pecado, em desobediência. Por isso, irmãos, a grande característica, a grande virtude que nos faz sermos de fato igreja é a prática do amor. E do amor segundo o padrão de Cristo Jesus. Que nós possamos, como verdadeiros discípulos de Cristo, vivermos o nosso dia arraigados e aperfeiçoados no amor. E assim conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejamos conduzidos a conhecer a plenitude do próprio Deus. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Hoje nós vamos parar no segundo ponto. Vamos dar um tempinho para você ruminar sobre isso e para você não esquecer essa sequência. Então, semana que vem, o reverendo Diego vai estar aqui conosco. Se Deus permitir, na outra semana, nós continuamos com a sequência de Efésios, tratando de mais 2 pontos do propósito da suprema riqueza da graça de Deus em Cristo Jesus, que conduziu o apóstolo Paulo a se colocar de joelhos em favor da igreja.